Crer na salvação eterna não é algo do ser humano de si mesmo. É algo que é possível ao ser humano através de uma ação do Espírito em nós. Quando nós estudamos doutrina da salvação, nós aprendemos sobre fé comum e fé especial. O que é a fé comum? É a fé que a gente vai sair, vai trabalhar, vai dirigir um carro respeitando as normas do trânsito e a gente vai chegar onde a gente quer. Isso é a fé comum. É a fé que nos leva a realizar coisas, a fazer, a acreditar. Isso é a fé comum. Todo ser humano, independente da religião que ele professa, ele tem a fé comum. Qual o objetivo, qual o papel da fé comum que Deus distribui a toda a humanidade? Atrair o ser humano a Cristo. Agora, quando recebemos a salvação, nós recebemos a fé especial, que é a fé que tem só aqueles que já professaram a Cristo como seu Salvador. Qual o papel da fé especial? Nos dá poder para vencer o pecado. É esta fé que nos faz acreditar na salvação eterna. É esta fé que nos faz ter a convicção de que fomos salvos, estamos salvos, seremos salvos para estar com o Senhor para sempre. Sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas, Escola Dominical, Currículo dos Jovens. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 9, do dia 26 de novembro. O título da nossa lição é Fé para crer na salvação eterna. Como falamos, só o Espírito Santo nos capacita a crer na salvação eterna. É possível crer que sou salvo? Claro que é. Temos diversas razões, algumas razões para isso. E nós precisamos realmente compreender, entender isto e viver isso durante toda a nossa vida. Por exemplo, quais textos bíblicos que eu posso me referir para ter convicção que realmente Jesus me salvou, que Jesus é o Senhor da minha vida. Alguns textos bíblicos nos dão essa certeza, essa garantia. Por que eu quero citar isso aqui? Porque tem, infelizmente, pessoas que não acreditam que é possível crer na salvação, que é possível acreditar que somos salvos. Então, tem alguns textos que eu chamo de quarteto salvífico. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito Santo me convenceu, isso quer dizer que eu estou convencido da minha necessidade de ser salvo. A Bíblia nos diz também que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, estamos falando de uma testificação do próprio Deus em nós de que a salvação foi operacionalizada na nossa vida. A Bíblia nos diz também que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Paulo, ele fala: eu tenho fraquezas, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E a Bíblia nos diz também que o Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito. Se ele gera o fruto do Espírito em nós, isso quer dizer que a salvação está consumada na nossa vida. Desta forma, é possível sim ter certeza da salvação. É possível sim ter convicção de que nós estamos salvos. E sendo assim, então nós temos fé para crer na salvação eterna. O texto principal da nossa lição está em Hebreus capítulo 9, o versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a salvação é aqui durante a nossa vida, é esse tempo que nós passamos aqui, não é o que nós fazemos, porque aí é meritocracia, mas é a nossa rendição, dependência contínua de Cristo até o fim da nossa vida. Isso consuma a salvação em nós. Se nós estamos vivendo agora em dependência de Cristo, isso quer dizer que estamos caminhando para sermos salvos. Resumo da lição: a Bíblia nos orienta a viver o hoje com a expectativa da salvação eterna. Tem uma frase que eu sempre gosto de dizer e repeti-la nesses momentos, que é: nós precisamos viver com os pés na terra, com o coração, com a mente na eternidade e com o coração nas escrituras.
pés na terra, mente na eternidade e coração nas escrituras. Ou seja, é viver o agora, viver esse momento agora, sabendo que a eternidade nos aguarda. Texto bíblico está em Romanos, capítulo de número 10, versículos 6 ao 13. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo escreve a carta aos Romanos para criar em Roma uma sede para todos os seus empreendimentos missionários. Mas na carta aos Romanos, ele fala, sobretudo, a respeito de soteriologia, doutrina da salvação. Soter, que é a palavra para salvador em grego. E aí, ao tratar da salvação, Paulo faz essa tratativa com a igreja. Paulo deixa claro neste texto que é possível, sim, salvação ser consumada na nossa vida, vivermos a salvação de forma prática e nos envolvermos com esta salvação que o Espírito Santo gera em nós. Primeiro ponto da lição vai tratar sobre teorias ateístas em relação à salvação. A primeira teoria aqui, é a teoria do comunismo. O comunismo de Karl Marx e de Friedrich Engels. E eles ensinam algumas coisas, é claro que são teorias, ateístas, que não creem em Deus, ou aliás, que creem que Deus existe, mas que Deus ateístas que não creem em Deus. Eu ia falar do teísmo, mas é diferente, é que é ateísmo, não crer em Deus. Então, para o comunismo, a religião não passa para o comunismo. A religião projeta um céu ilusório e imaginário, a fim de amortecer a situação econômica e social do homem. Para Karl Marx, a vida eterna e a salvação não existem, apenas cumprem um papel de amortecer as consciências para a vida real no aqui e agora. É claro, quem já leu pelo menos um pouco de marxismo, né, que está ligado, que é o pai do comunismo, essa lepra social, essa ideologia demoníaca, quem está ligado conhece um pouco de marxismo, sabe que Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo. Então Karl Marx desaprova tudo aquilo que está voltado para as questões religiosas, né, e para eles não existe, existe só a vida aqui agora, e para eles acabou essa vida, acabou tudo. Eles são adeptos do que nós aprendemos em teologia, que é a teoria da aniquilação total. A vida é só isso aqui. Bom, essa vida acabou, não tem céu, não tem inferno, é a teoria da aniquilação total. E precisamos ter cuidado, porque essa teoria é demoníaca. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias.
No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Um parágrafo. O existencialismo. Para os existencialistas, e aí no terceiro parágrafo, os 2 parágrafos estão unidos aqui, né, o nosso comentarista fala sobre o escritor fala sobre o filósofo alemão Martin Heidegger, que foi o pai do existencialismo, e ele cita no terceiro ponto Jean-Paul Sartre, que ensina que não existe vida após a morte. Para o existencialismo, a vida é isso aqui, ela é totalmente desesperançosa e nesta filosofia, ó, já vou passar aqui, ó, e aí nós projetamos aí na sua tela, ó, em sua filosofia, o Jean-Paul Sartre, existencialista, ele não mostrou uma saída ou ele deu qualquer orientação para que tenha uma vida com sentido em face da crescente incerteza a respeito do futuro. Então o existencialismo ele pensa o seguinte: "Ó, essa vida já não é fácil, essa vida é essa aqui, esse momento aqui e pronto". É claro que existem existencialistas cristãos. Tem um teólogo chamado Houve um teólogo que nasceu dia 5 de maio de 1813, teólogo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Ele é considerado como teólogo o pai do existencialismo moderno. Ele faz algumas reflexões sobre o existencialismo e o Søren Kierkegaard, ele crê sim na vida após a morte. Como cristão, morreu jovem, assim como todo existencialista, né, pensamentos bem assim, desanimadores, bem pessimistas, mas ele escreveu obras teológicas e que mostra, assim, a eternidade. E ele tem uma proposta dentro disso. Quando o nosso escritor aqui escreve, e de forma muito própria, que o existencialismo não crê nessa eternidade, nessa vida após a morte, porque o ser humano está vivendo, né, como ele mesmo diz aqui, a humanidade é descrita como vivendo em solidão, na iminência de sua própria destruição e tal, e não, o existencialismo não deixa nenhuma vertente para a gente pensar na vida após a morte. Ele está falando do existencialismo ateísta.
O Soren Kierkegaard é o pai do existencialismo moderno, repito, teólogo dinamarquês, que, vai tratar sobre uma visão existencialista, mas já dentro de um pensamento, teológico. É claro que a eternidade para o Kierkegaard não é como para Platão. Platão, a nossa eternidade, filosoficamente falando, é claro que a crença que nós temos da eternidade é bíblica, mas filosoficamente falando, nós estamos ligados a Platão. Kierkegaard, não, ele não tinha esse pensamento da eternidade platônica, mas ele, como o pai do existencialismo moderno, ele tinha uma visão sim da eternidade, o que os ateístas não tinham. Segundo ponto, a perspectiva cristã a respeito da morte e da ressurreição. Primeiro parágrafo, fé. Nós sabemos o que é fé, já tratamos isso aqui desde a primeira aula, e aí o nosso escritor vai deixar claro aqui que pela fé cremos que aquilo que é mortal será absorvido pela vida. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele vai tratar sobre isso, né? E principalmente no final da carta, quando ele diz: convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então, pela fé, nós realmente cremos, cremos que assim como Cristo morreu e ressuscitou, isso vai acontecer também conosco. O próprio Paulo fala sobre isso. Se com ele morremos, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo também ressuscitará os nossos corpos mortais. Depois, segundo parágrafo, o que é a morte? A morte é o cessamento da vida, não é? A morte, sem dúvida nenhuma, como diz o nosso escritor aqui, olha, ó, na sua tela, é o fruto da desobediência do ser humano. Entretanto, para os crentes, a morte é o caminho para uma nova vida ao lado do Pai. O próprio Paulo diz isso: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho". Então eu falo que a morte é uma oportunidade que nós temos de voltar para casa. É uma oportunidade que nós temos de voltar para casa. A gente não deve temer a morte. É claro que eu não quero morrer, é claro, eu brinco e falo que o céu é muito bom, mas pode aguardar o arrebatamento. Eu tô como Paulo, nós os que estamos vivos seremos transformados. Paulo tinha essa convicção e morreu já quase 2000 anos atrás. Mas eu tenho essa convicção e essa esperança que nós somos realmente a última geração, a viver a última geração e que vamos alcançar o arrebatamento. Mas morte para nós é a oportunidade de voltar para casa, trilhar o caminho de volta para casa. Então, nós precisamos entender isso muito bem, de forma tranquila. Eu escrevi um texto uma vez, um texto não, uma frase um pouco longa, um pequeno texto, na verdade, mas eu escrevi falando sobre o envelhecimento, sobre a velhice. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu vou, eu vou falando assim, vou lembrando de algumas coisas, eh, e essa frase, eu falo justamente isso, que envelhecer é oportunidade de voltar para casa. Eu falo sobre a velhice. A velhice é a oportunidade de voltar para casa. Deixa eu ver se eu acho a frase aqui que eu li ela para vocês. Ó, achei. A velhice é o caminho lógico e seguro da vida. É bom quando ela chega e a vivemos em felicidade. Não vejo a velhice como o peso da vivência diária, mas como a oportunidade de me tornar alguém melhor e trilhar o caminho de volta para casa. Então é isso. Envelhecer, morrer, é uma oportunidade de trilhar o caminho de volta para casa. Nós que somos salvos, não precisamos ter medo da morte, porque morte é para nós trilhar o caminho de volta para casa. Terceiro ponto, a ressurreição. O nosso escritor, ele nos dá aqui 3 ideias de ressurreição. Ele vai falar primeiro sobre os gregos e vai deixar claro aqui que os gregos, ó, rejeitavam firmemente a ideia da ressurreição,
quando o apóstolo Paulo pregava em Atenas. Por que que eles rejeitavam? Porque para os gregos, eles reputavam o corpo como um obstáculo para a verdadeira vida, não é. Isso aqui é uma ideia platônica, aliás, é uma ideia dos filósofos gregos, embora Platão era um filósofo também, mas ele não pensava exatamente assim. E ele nos dá aqui a ideia também do contexto judaico. Os judeus os judeus, eles defendiam que o corpo seria ressuscitado, porém não acreditavam que os valores do corpo seriam mantidos após a ressurreição, não haveria alteração do corpo, e já para nós os cristãos, nós acreditamos pela palavra de Deus que o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Terceiro ponto, salvação e a vida eterna. O que é a salvação? Ser livre. No Antigo Testamento, ser livre de um obstáculo, ser livre do inimigo, ser livre de cair no abismo. No Novo Testamento, salvação para nós é ser livre do inferno. Jesus veio para nos salvar e salvou verdadeiramente a nossa alma. Segundo parágrafo do terceiro ponto, os 3 tempos da salvação, passado, presente e futuro, já falamos disso aqui. Fui salvo, estou salvo e serei salvo. Isto fala da salvação continuada na nossa vida. Isso fala de vivermos a salvação. O Senhor falou com Daniel: "E tu, Daniel, vai até o fim". Em Apocalipse, a Bíblia diz: "Ser fiel até a morte". Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, fui salvo, estou salvo e serei salvo. Essa continuidade. E como isso é possível? Através do nosso relacionamento com Deus. E o último parágrafo do terceiro ponto, habitar com Deus. A salvação para nós se consumará na nossa habitação com Deus. Ou seja, Deus estava com o ser humano no Éden. Deus criou o Éden, a casa para o ser humano, e estava com o ser humano ali. Mas o pecado veio, interrompeu o relacionamento, e através dos séculos tem toda uma ação de Deus para nos remir, para nos resgatar, para nos salvar. E a consumação disso será quando o Senhor, hoje, por exemplo, também o Senhor vem ao nosso mundo, mesmo um mundo conturbado, mesmo um mundo corrompido. Jesus disse: "Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos". Mas haverá um tempo em que nós estaremos com Ele. O Senhor vai nos tirar daqui e nos levar para estar com Ele. Então, morar com o Senhor, habitar com Deus, é retornar à nossa eterna morada, onde estaremos para sempre e eternamente com o Senhor. Então, nós precisamos realmente desenvolver a fé salvífica e continuar crendo na salvação eterna. Deus te abençoe, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.